Muito boa noite a todos vocês que acompanham a programação da Connect TV no Brasil e da Connect TV Algarve em Portugal. Nós estamos aqui hoje diretamente do Instituto de Neurocirurgia aqui na cidade de São Paulo para bater um papo numa entrevista especial com o médico neurocirurgião, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP e diretor desse instituto, onde nós estamos nesse momento, Dr. Guilherme Lepski. Nós vamos falar de um tema que pode parecer uma coisa assim de ficção científica, mas do desenvolvimento, do estudo que está desenvolvendo uma vacina para tumor cerebral maligno. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui no seu local de trabalho. E vamos bater um papo. Obrigado a você, Eudes, pelo convite e pela oportunidade. É a nossa casa. A casa onde a gente ajuda as pessoas e tenta combater essas e outras doenças graves. Muito bem. Doutor, acho que o primeiro passo é falar um pouco, e eu sei que a própria palavra tumor, câncer, tem gente que nem pronuncia, porque é assustador. Quem passa por isso, né, com a sua família ou com um amigo sabe quanto... a gente fala, né, aqueles jargões, não é só o paciente que adoece, a família adoece junto, porque fica uma preocupação geral. Então vamos começar quebrando isso, falando um pouco do que é a doença e, no caso, do que é esse tumor cerebral maligno, para que as pessoas entendam. No caso, a classificação, né, tem o glioma e tem o glioblastoma. Por favor, explica pra gente. Bom, vamos por uma ordem aí na situação, né? Com certeza. Essas doenças, na maioria das vezes, se manifestam por dores de cabeça. É o principal sintoma, mais de 80% das pessoas. Dor de cabeça, convulsão, etc. Mas é bom não disparar o alarme, porque nem toda dor de cabeça significa que tem tumor. Por sinal, não é? Mais de 80% das dores de cabeça a gente fala que são aquelas benignas, que são dores de cabeça por enxaqueca ou similares, né? Então, algumas vezes a pessoa vai fazer um exame de imagem e tem lá uma alteração, um tumor, vamos dizer assim. Mesmo assim, a maioria dos tumores é benigno, é de caráter benigno, né? Quanto? 2/3 deles aí, mais ou menos, das lesões intracranianas são de caráter benigno, né? Onde, a sua grande maioria das vezes, a cirurgia é curativa ou pode ser curativa. Mas nós temos aí 1/3 das situações que tem a mais variada composição de tumores malignos, onde a cirurgia não é suficiente para tratar. A gente vai precisar complementar esse tratamento. A gente vai falar disso depois, não é? Esses são os que a gente chama de tumores cerebrais malignos, ou seja, tem uma tendência de voltar, de recidivar. Então eu não estou errado de falar assim. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. O benigno é aquele que, vamos dizer, uma lesão que você vai lá, pode retirá-la e acabou, ela não vai voltar a crescer. E a terminologia maligno é quando as células ali estão, vamos dizer, predispostas a se multiplicar e aquilo pode voltar. É isso? Exatamente. Tá. Tenha em mente que, às vezes, o tumor é benigno, mas não dá para tirar tudo. Então, ele vai ficar incomodando ali, você vai tirar uma parte, depois uma outra parte, ou vai fazer outro tratamento complementar. Mas, basicamente, é isso. O maligno é aquele que, pela natureza das células, que ficam se multiplicando, ele tem a tendência de retornar, e por isso a gente complementa o tratamento. Aí nós temos uma grande classe que é o glioma, são os gliomas, são tumores que vêm da glia, das células de sustentação do cérebro, né? Não das células nervosas propriamente dita. Esse é 2/3 deles. E o glioblastoma é metade deles. Então, o glioblastoma sem dúvida nenhuma, o tumor maligno mais importante, né? Desses todos que a gente está falando. Que a gente pode falar, vamos dizer, é o mais grave, é o mais preocupante. É o mais grave. E onde está sendo desenvolvido principalmente o seu estudo. Então, em termos epidemiológicos, a gente tem mais ou menos tumores intracranianos, na base de quão comum que é, né? Mais ou menos 25 pacientes para cada 100 mil habitantes. Então, não é uma doença muito comum, né? Agora, tumores malignos é 7 a 10 para cada 100 mil habitantes. Entendi. Então, é uma porcentagem reduzida. Pequena. Né? O glioblastoma é de longe o mais frequente deles. É o mais frequente. É o mais frequente deles. E assusta por conta da expectativa de vida curta, não é? Porque sempre passa a ser a discussão e o medo. E aí aquela história,
a palavra, né, o termo sobrevida, que é um termo mais técnico e que assusta muito, porque as pessoas entendem, já acabou, já era, e não é bem assim. A medicina está evoluindo nesse caminho. Eu sempre brinco assim, né? Eu sempre relativizo essa questão para o doente, porque o doente às vezes vai pesquisar, vai se informar e acha números equivocados, desatualizados ou incorretos. E vem e fala, doutor, mas eu li que a sobrevida desse tumor é X, é Y, é Z. Então eu falo, olha, cuidado, porque isso são estimativas estatísticas, epidemiológicas, feitas com base numa população muito grande. E eu falo, o estatístico que não sabe nadar morre afogado numa piscina de 1,5 metro de profundidade, em média. Verdade. Caiu do lado errado, morre. Entende? Então é com esse sentido que tem que se interpretar essas estatísticas, com cuidado, porque você nunca sabe para aquele doente específico Sim. onde que ele vai cair na curva. Então tem que fazer o tratamento recomendado, com a esperança de ser um respondedor, Sim. não é? E cair do lado bom da curva e não na média ou do outro lado. Que é natural que as pessoas sintam o medo e é aquele negócio, a cabeça da gente trabalha contra muitas vezes, né? A gente já fica pensando, meu Deus, eu vou estar na pior parte e tal. E eu tô, ao mesmo tempo, muito confortável e muito desconfortável de estar fazendo essa entrevista, porque eu passo por esse, né, por esse problema, por esse assunto. Minha esposa foi diagnosticada há um ano mais ou menos com o glioma nível 3, maligno, lá em Portugal, está fazendo o tratamento, fez a cirurgia, tirou 100% do tumor e está respondendo muito bem, tanto a rádio e depois a quimioterapia. Então, eu entendo todos os medos e vou tentar passar da maneira mais leve, mesmo tendo passado por esses momentos difíceis, né, que muitos que podem estar assistindo aqui também passaram. É importante você e os telespectadores saberem que a ciência e a medicina estão fazendo grandes avanços nessa área, para esse tumor e para outros. E isso é que é legal a gente reportar também. A gente vai falar do estudo daqui a pouco e dos números e das possibilidades, até da parte técnica. Mas antes, o que a medicina oferece hoje? Então, uma pessoa que é diagnosticada com um tumor, o que há já, vamos dizer, de pronto atendimento como padrão no mundo hoje? Bom, o protocolo que a gente usa hoje, ele foi estabelecido em 2005 por uns pesquisadores suíços. Esse está em voga no mundo inteiro e se consiste no seguinte: cirurgia de ressecção máxima, que significa retirar o máximo que dá do tumor sem causar sequelas. É claro, você não pode virar e falar, a cirurgia foi um sucesso, tirei tudo, mas o doente não fala, não anda, não se mexe. Então, é dentro do que o limite permite. Tá. Você sabe, o cérebro não dá para fazer com margem de nada, porque o cérebro é inteiramente nobre, Sim. não é? Então a gente muitas vezes tem que testar, tem que estimular o cérebro, ver que função que tem, às vezes fazer cirurgia acordado, não é? Para a gente poder acessar toda a capacidade de intelectual da pessoa e poder saber o que vai retirar. Né? Lembro de um caso que até saiu num veículo de imprensa importante no Brasil, que foi feita uma prova de magnetismo durante a cirurgia. O doente estava com a cabeça aberta, o tumor sendo retirado, e fazendo a prova, porque ele era um pesquisador do ITA, de inteligência artificial e tal, então esse foi o cuidado. Mas cada doente é um doente. Esse é o primeiro passo, cirurgia, voltada para as necessidades do doente no seu dia a dia. Segundo passo, a radioterapia. E aí a gente fraciona a dose, divide a dose em várias vezes, geralmente 30 sessões, para que o cérebro normal possa tolerar a radioterapia sem muitas sequelas. Então esse é um segundo cuidado. E o terceiro... Só explicando assim, a radioterapia, ela é como se queimar, né? É como se fosse um raio-x. Alterizar ali. É um feixe fotônico de radiação ionizante, como se fosse um raio-x, só que em alta energia, Sim. que vai destruir as células que estão se reproduzindo. Ok. Essa é a ideia. É o segundo passo, a radioterapia. E dividido em 30 sessões. E o terceiro passo, que ele é concomitante, ele é junto com a radioterapia, é uma quimioterapia oral, é um comprimidinho que a pessoa toma em casa, que é a temozolomida, que vai também atacar o DNA da célula, e a célula que está se reproduzindo rápido, ela vai ficar com mais defeito e não vai sobreviver. Essa é a ideia. Então, o tratamento dos tumores malignos tem esses 3 pilares. Como é o nome do protocolo?
Stupp. Stupp, que é Roger Stupp, foi o desenvolvedor. Roger Stupp. O nome do protocolo, que isso, vamos dizer, é o que há de mais moderno que está sendo aplicado no mundo inteiro. Aí é que tá. Esse é o feijão com arroz, é o beabá, é o que está se aplicando no mundo inteiro, não é? E aí, em cima disso se tentam construir variantes para determinadas situações. Então, às vezes, o tumor tem uma determinada mutação que pode responder a uma ou outra droga, e aí a gente faz o que se chama terapia-alvo, terapia dirigida, isso é uma possibilidade. Às vezes, então se procura identificar subgrupos, mas esse é o feijão com arroz. Ok, aí uma coisa que é importante, há muita diferença, vamos dizer, esse protocolo está sendo aplicado nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América do Sul, no Brasil, exatamente o mesmo. Não há muita diferença de um país para o outro. Talvez a maior diferença seja a facilidade de ter o acesso a isso aí, de acordo com o plano de saúde, ou depender aqui no Brasil do SUS, ou lá em Portugal do SNS. Esse é o protocolo que é universalmente aceito e ele está em voga no mundo inteiro, com algumas nuances, né? Então, por exemplo, no Brasil, dependendo da região, do estado em que você se encontra, porque o Brasil é regionalizado, não é? Você pode ter dificuldade de acesso à radioterapia ou à temozolomida oral. Então, aí a demanda regional do SUS pode empacar em algumas coisas, mas é um tratamento aceito no SUS no Brasil e deve ser oferecido pelo SUS sempre. Teoricamente, ele é oferecido gratuitamente para qualquer brasileiro. Exatamente. Não é? Na Europa também, nos Estados Unidos também. Acontece que em lugares como alguns lugares na Europa e nos Estados Unidos, onde você tem muitos estudos clínicos em andamento, se você tem uma variante aí de glioblastoma, uma variante específica, com um prognóstico pior, o médico já pode lhe orientar a entrar num estudo clínico de imediato. Sim. Então lá, nos Estados Unidos e Europa, é permitido você entrar em um estudo clínico para quando é glioblastoma, sem passar pelo tratamento padronizado, convencional. Aqui no Brasil não. Os comitês de ética requerem que a pessoa passe pelo tratamento convencional para depois entrar no estudo clínico e, infelizmente, uma realidade que a gente luta muito para mudar, a gente não tem muitos estudos clínicos abertos para recrutamento. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Em Portugal, eu me lembro, eu não vou lembrar agora o nome do local, mas tem em Lisboa, tem um local que é referência lá, que tem esse estudo específico e como eu falei, né, por ser uma experiência familiar, a gente ficou sabendo, e é só no caso de glioblastoma, quando a perspectiva do tratamento tradicional, vamos dizer, é muito complicada, e eles já encaminham para isso. Bom, explicamos aqui um pouquinho, né, do que é a doença, falamos um pouco do que existe hoje do tratamento, e agora vamos falar, e eu quero falar do seu estudo, partindo do primeiro princípio. Eu vou falar como eu tive acesso. Né? Quando a gente passa por esse tipo de situação, a primeira coisa que fala é não pesquise nada na internet. E a gente vai lá e pesquisa, mesmo assim, não tem jeito. E nessa de pesquisar, eu descobri lá um texto, alguma reportagem, até acadêmica, não foi em grande mídia, nada, e aí falava, vacina para câncer de cérebro está sendo desenvolvido. Logo de cara, o termo vacina me causou estranheza. Como assim vacina? Quer dizer, a pessoa vai poder se vacinar antes de ter qualquer tipo de perspectiva? E eu fui ler um pouco a respeito das reportagens, também tive acesso ao estudo, todo em inglês, tal, mas li alguma coisa. Mas agora estou direto na fonte aqui. Então, primeiro me fala qual foi o mote não sei se de inspiração ou insight, para ir por esse caminho da vacina? Bom, vamos lá. Primeiro explicando esse termo vacina, que é muito curiosa a sua colocação. Inclusive existe a discussão técnica também, né? Mas a princípio, por definição, a palavra vacina, ela é toda vez que a gente inocula alguma coisa no seu corpo, que vai turbinar, vamos dizer assim, o seu sistema de defesa para combater uma doença. Essa é a definição. Essa doença pode não existir ainda, que é geralmente o que a gente está familiarizado, você toma uma vacina para não ficar doente daqui a muitos anos, né? Ou a doença pode existir.
Essa lógica que foi nova para mim. Isso. Porque para mim, assim, vacina... você toma vacina da gripe, aquela que toma todo ano. É para não pegar a gripe. A vacina de sarampo. É para não pegar Mas tem sarampo. situações em que você já teve a doença. Sim. Por exemplo, a vacina do zoster, mas o vírus da varicela zoster já entrou no seu corpo lá quando você era pequeno, mas ele pode reativar. Então você usa a vacina para turbinar o tumor e deixar ele quieto, né? No nosso caso, é isso. É uma vacina para fortalecer o sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico, para que a pessoa possa combater o tumor. Eu vou lhe explicar um contexto. A gente falou que o protocolo se estabeleceu em 2005 e desde 2005 muita pouca coisa nova surgiu em termos de quimioterapia e protocolos de radioterapia. E por que essa falha? Porque nós, cientistas, a gente estava olhando novas drogas para combater o tumor. A gente estava olhando o tumor. De repente, com a história da vacina, a gente começou a olhar o indivíduo. Como fazer o indivíduo combater melhor o seu tumor. Seu principal soldado dessa guerra. Exatamente. Por quê? Se eu olho o tumor, eu vou pegar 1, ou 2, ou 3, ou no máximo 100 elementos do tumor e vou querer fazer uma mistura lá para combater essa ou aquela parte do tumor. É lógico, intuitivo, não é? O problema é que o glioblastoma, como ele se divide muito rápido, ele muda ao longo do tempo de maneira muito importante. Então, qualquer droga que eu dou hoje, depois de 1, 2, 3 meses, por uma própria seleção natural das células ali, eu vou recrutar clones resistentes e a minha quimioterapia não vai mais funcionar depois de um tempo. Então é um mecanismo de resistência do tumor por desenvolvimento de clones que não respondem a determinada quimioterapia. Ora, se eu consigo fortalecer o sistema de defesa do indivíduo para que ele combata ao mesmo tempo diversas facetas do tumor, a minha chance de sucesso aumenta, concorda? Porque não vai desenvolver um clone resistente porque eu estou combatendo com muitas armas ao mesmo tempo. Eu vou para uma guerra com soldado de terra, com a cavalaria, com o ar, com o navio ao mesmo tempo. Essa é a ideia. Essa é a ideia de fragilizar. Você fragiliza o tumor e melhora o seu exército aqui. Exato. Bom, na ciência, como em muitas áreas do conhecimento, é difícil a gente partir do zero, né? Geralmente a gente não parte do zero, a gente parte de um conhecimento antigo e melhora ele. Sim. No caso, o nosso imunologista principal, o professor Alexandre Barbuto, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, já trabalhava com essa linha de pesquisa já há mais de 30 anos. Pegando uma célula de defesa que se chama célula dendrítica. A célula dendrítica, ela pega o agente agressor, seja o tumor ou qualquer outra coisa, digere e apresenta para o sistema de defesa atacar, para os linfócitos, para os glóbulos brancos, não é? Então, tem várias formas de fazer isso e antigamente se pegava macerados do tumor ou fragmentos do tumor e nada funcionou. Bom, a ideia veio com um aperfeiçoamento técnico que a gente passou a fazer um Frankenstein, vamos dizer assim. A gente pegava a célula do tumor do indivíduo, pega um sangue de um doador saudável, que nunca viu esse tumor antes. Eu pego a célula do doador, isolo essas células dendríticas aqui, por um jeito meio complicado, e quando eu tenho essa solução pura, eu dou um eletrochoque aqui, nessa cultura, não no doente, na cultura, essas células se unem numa célula grande com 2 núcleos, que é uma parte o tumor do doente, uma parte a célula dendrítica da pessoa saudável. Sim. Por que a gente faz isso? Para não ter reação contra o doador. Não tem reação contra o doador. E aí essa célula purificada, irradiada, etc., é injetada dentro da pele, como se fosse uma vacina de BCG que a gente toma para tuberculose quando a gente nasce. Né? Então, super inócuo, não tem efeito colateral, muito segura. Ela é individualizada, então, a vacina. Ela é Isso é importante. Então, não é que tem uma prateleira lá com um monte de tubinho, não. Ela é individualizada. Para cada pessoa é criada uma vacina específica. Exatamente, para cada pessoa. E aí a gente retira o tumor da pessoa e imediatamente começa a processá-lo para fazer isso. Esse processo todo de construção demora uns 30 dias até ter a solução purificada,
que vai ser injetado no doente ambulatorialmente. Não precisa internar, não precisa fazer cirurgia nenhuma para isso. Mas nós estamos falando aqui de um processo de altíssima tecnologia. Você Sim. me contou aqui, em termos químicos e tecnológicos, bioquímicos, é altíssima tecnologia. Você pega lá uma célula, faz todo esse procedimento, junta com, né, vamos dizer, com uma célula saudável para transformar numa outra, para depois ainda transformar isso num líquido, para ele voltar para o organismo, para ele começar. Altíssima tecnologia. Isso, e aí eu vou voltar para os episódios pessoais. Eu me lembro que quando a gente recebeu o diagnóstico, uma das coisas que o médico falou, ele falou assim, olha, o maior problema é que, e no início do nosso papo você mesmo falou, como é uma doença que é considerada rara, tem uma dificuldade de você destinar muito recurso, porque vai falar assim, peraí, nós temos outras doenças que atingem milhares de pessoas que precisam de uma atenção mais rápida, vamos dizer assim. E com esse nível de tecnologia, de sofisticação científica mesmo, deve ter uma coisa de alto custo. Então, também muito difícil de que isso, e a gente já vai falar do estudo, mas que isso, para ser aplicado, seria, vamos dizer, um tratamento de alto custo. Na hora que isso, se um dia, e se Deus quiser, chega, vamos dizer, para o público final, é uma coisa de alto custo, de difícil, vai ter que ter muito investimento público para que isso aconteça. Mais ou menos, Eudes, veja bem, nós fizemos... O que a gente ouve aqui parece coisa de ficção científica, fica muito distante do leigo. Né? Você tem razão ao dizer que é um processo tecnológico complexo, são tecnologias e know-how que foram desenvolvidos pelo grupo de pesquisadores aqui no Brasil, então tecnologia nacional. Outros lugares do mundo dominam esse processo de fabricação. Seria possível fabricar também com alguma transferência de tecnologia, não é? Você toca num setor importante que é o interesse econômico. Aí eu já não sou muita pessoa expert para falar, porque eu sou médico, meio cientista, mas a gente tenta às vezes convencer os investidores a investir. Aí você tem a situação, se você tiver uma doença muito rara, não é? E um tratamento que pode tratar, que pode curar, pode ser que o tratamento seja com custo exorbitante, porque ele vai atender poucas pessoas, não é? E por outro lado, se você tiver uma situação que muita gente precisa do tratamento, não é? Ou da vacina, ou de qualquer coisa, o custo se reduz significativamente, não é? Então a gente tem que ficar no meio termo. O glioblastoma, os gliomas malignos, eu falei que eles são aí são 7 a 10 para 100 mil, não é? Mas ele é 2% dos cânceres do adulto. E se você pegar a mortalidade anual, ele é 3% dos cânceres do adulto. Então não é tão raro assim. Então tem que olhar essa perspectiva. Não é um câncer de mama, de próstata, etc. Mas ele não é dos mais infrequentes. Então eu acho que tem sim viabilidade econômica por conta disso. E ainda tem um outro aspecto. É uma doença, eu disse que, na maioria das vezes, a gente está falando de um prognóstico muito sombrio. Então há muito interesse da sociedade, da pesquisa, da medicina em ter uma solução. Porque até por uma questão de empatia mesmo, né? De sofrimento alheio. Sim. Porque eu posso parecer viciado para falar, mas eu não conheço para mim o pior câncer da humanidade é esse, é o câncer cerebral. Não é? Então eu acho que há interesse da sociedade e, consequentemente, de investidores em abordar esse tema, né? Muito bem. Voltando aqui à parte do estudo, vamos dizer, a origem, a ideia inicial é daqui, da Universidade da USP, sai desse grupo de estudos que o senhor lidera e faz parte dele. Eu lidero a parte clínica, médica, e o professor Alexandre Barbuto lidera a parte laboratorial lá no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E, vamos dizer, inspirado nesse estudo, outros lugares do mundo estão tentando, vamos dizer, copiar no melhor sentido, evoluir esse estudo em outros lugares. Sim. Vocês têm feito trocas de informação com esses grupos? Conta um pouquinho como é que está esse momento. Bom, isso é muito comum na ciência, né? Quando uma pessoa tem um resultado importante, ele imediatamente compartilha com os outros, publica, os outros visualizam, passam a convidar para palestras, onde se troca, faz intercâmbio e daí surgem aprimoramentos, tanto para o nosso grupo quanto para outros.
não é? Então, agora em junho, no mês que vem, eu vou para a Alemanha, para a Sociedade Alemã de Neurocirurgia, onde eu vou apresentar esses dados aí. Já apresentei nos Estados Unidos de maneira online, em 2 ocasiões. Então, assim, dessa forma a gente vai colaborando com os colegas e tentando contribuir. O cientista e o médico não podem ter monopólio da ideia. A gente tem satisfação quando a nossa ideia vinga e ajuda os outros. Sim, essa é a questão. Esse é o caminho. Falando, e aí mais uma parte também relacionada ao financiamento. A gente sabe que pesquisa, seja ela tecnológica, seja ela na medicina, não importa, sempre envolve investimentos e investimentos altos. E principalmente porque parte muito de experimentação, tentativa e erro, às vezes. Isso custa dinheiro. E, evidentemente, a gente também sabe que, infelizmente, o Brasil não tem uma tradição muito grande, histórica, de grandes investimentos em pesquisa. Tanto que, nos rankings mundiais, os pesquisadores brasileiros aparecem aqui e acolá, não proporcionalmente ao tamanho do país, 210 milhões de pessoas, a gente deveria ter, vamos dizer, aparecer mais vezes nesses estudos, nessas pesquisas. E isso passa muito por financiamento. E aí, encontrei dentro dessas informações a seu respeito e a respeito do estudo, a próxima fase, para fazer a próxima etapa desse estudo, precisa do investimento. Então eu queria que você primeiro explicasse qual é a próxima etapa, quer dizer, chegamos aqui, temos bons resultados, o que precisa ser feito agora? E aí a gente vai entrar nessa parte do financiamento. Bom, nós temos uma parte grande que foi a que a gente chama pré-clínico, que é extremamente laboratorial, que foi feito lá no ICB, lá na USP. Essa parte ela foi fomentada com algum recurso do CNPq e FAPESP para aspectos laboratoriais específicos, né? Então, há um fomento à pesquisa no Brasil, mas ele é muito aquém do que a ciência precisa, claro, e a gente tem que buscar caminhos complementares, né? A parte clínica, o fase 1 e 2, nós financiamos com a atividade dos próprios membros do grupo que promovem cursos, dão aulas, etc., às vezes cursos pagos, e esse recurso entra no caixa de pesquisa e financia as atividades, né? Insumos, bolsas e etc. Enquanto a gente está falando de 40 doentes que são fase 2, a gente consegue bancar, mas a partir no momento que a gente vai para um fase 3, que a gente precisa ampliar muito o número de participantes... Que é o que vai acontecer agora. Aí a gente está falando de somas maiores que não tem condições por pernas próprias de alavancar. Então, alternativas são as agências de pesquisa, mas devido à retração econômica, elas têm pouca possibilidade, não é? Doações... às vezes de parlamentares, emendas parlamentares, etc. Doações de entidades filantrópicas, fundações. Então, o Brasil não tem muito essa cultura. A pessoa abastada no Brasil, ela faz a fundação para escapar de impostos, mas no exterior, por exemplo, essas fundações têm um importante impacto no fomento à pesquisa. Sim. Nós não temos esse caminho muito... É cultural mesmo, a gente tem que aprender esse caminho. No Brasil, sim. Não é? Então, e doações privadas, que são de pouquinho em pouquinho, mas também acabam fazendo a diferença. As próprias universidades, por exemplo, nos Estados Unidos, elas são praticamente subsidiadas por ex-alunos. Isso é uma cultura super famosa. O ex-aluno de Harvard, ele sai, depois ele se dá bem na vida, vai tudo bem, ele tem lá um dinheiro para doar, ele vai lá e doa na fonte, onde ele iniciou. E aqui, né, a gente não tem essa... Isso é cultural, você tem razão, seria bom termos uma realidade diferente, mas acreditamos que vai ter melhoras, né? Agora, nós não falamos do que o estudo alcançou, né? Verdade, verdade. Qual foi o resultado prático? Nós fizemos uma observação com 37 doentes, onde há sobrevida para 2 tipos de... Deixa eu fazer uma brincadeira. O doutor já está pronto para ter o próprio programa, porque ele viu que o apresentador aqui se enroscou no assunto, tá certo. Vamos lá, vamos falar do... Eu não vou servir para ser cientista, mas ele já está pronto para ter o próprio programa. Vamos lá, doutor, vamos falar dos estudos agora. Porque nós fizemos uma observação com 37 doentes, 2 tipos específicos de tumor maligno, grau 4 é o mais maligno grave. Que tem, 2 subtipos. Um deles, que é o glioblastoma propriamente dito, a sobrevida quase duplicou, ela ficou 75% maior. E no outro grupo, o astrostoma grau 4, a sobrevida triplicou.
Então foi triplicou. Os dois grupos tiveram um efeito muito positivo, significativamente positivo, não é? E mais interessante é que 7 desses 37 doentes continuam vivos há mais de 3 anos depois de fim do tratamento e sem evidência do tumor. Depois do fim do tratamento, porque o tratamento, e aí a gente também tem que falar, ele é por um período específico. No máximo 1 ano. Então, veja, aí nós estamos falando de 19% de uma taxa de controle da doença tardia, que é um número assustadoramente positivo. Positivíssimo. Né? Então, agora o que nós estamos fazendo? Nós estamos convocando esses doentes, nós colhemos sangue, e nós vamos pôr esse sangue do doente de hoje para reagir com o tumor que está armazenado no nosso laboratório e ver como que ele está reagindo ao tumor. O que tem de diferente nesse doente? São glóbulos, são células T? Que tipo de células T? O que o organismo dele produziu ali? O que o organismo aprendeu e como que essa memória está se mantendo, não é? Então, esse é um dos estudos que está correndo com esses grupos de sortudos, aí, vamos dizer assim, não é? Mas tem o fase 3. O fase 3, senhores, a gente tem que pegar uma grande população e comparar um grupo que recebe o tratamento padrão e um grupo que recebe a sua vacina. E no caso nós vamos ter um terceiro grupo que vai receber a vacina e mais um agente que fortalece o sistema, uma quimioterapia que fortalece o sistema imunológico, uma imunoterapia. Sim. Né? Então são 3 braços no nosso estudo. Né? E isso nós estamos planejando. Está planejado, estamos aguardando, obviamente, o recurso. O recurso. E aí veio, eu não sei se eu posso falar dessa vez, um puxão de orelha para a sociedade brasileira. E para a gente aprender, e acho que é sempre tempo de aprender com os nossos erros e melhorar. Eu entrei em contato com o Dr. Guilherme e falei, doutor, eu vi que tem lá uma vaquinha virtual, tal, né? Como é que eu faço? Eu quero ajudar na divulgação disso. Mas eu só estou correndo atrás disso, ou só estou preocupado com este assunto depois do diagnóstico da minha esposa. Não é que é só depois, às vezes a gente nem tem contato com esse tipo de assunto. Não é uma coisa do dia a dia. Infelizmente, até a própria grande mídia não dá muito espaço para a gente entender sobre esses estudos, saber o quão evoluídos eles estão no Brasil para a gente poder contribuir. E aí, quando eu entrei em contato com o Dr. Guilherme, a vaquinha virtual, lá é assim que fala, né? Vaquinha virtual, é para arrecadar R$1 milhão, não é isso? Eu não estou... eu me lembro, é isso. Aí eu perguntei, doutor, e aí, quanto já arrecadou? O senhor pode falar, doutor? A última vez que eu vi eram R$100 e poucos. Não, mas veja bem, é importante frisarmos que a gente tem diversas fontes de diversos destinos possíveis para o recurso. Então, dependendo, havendo interesse de uma entidade filantrópica, isso cai numa fundação filantrópica do nosso lado. Se é interesse de doação privada e doação individual, etc., tudo na maior absoluta transparência e oficialidade. Lógico. Né? Acho que nem devo falar aqui os canais, mas havendo interesse, está disponível online para a pessoa consultar. Eu acho que o importante é assim, o que me não sei se assustou, mas eu fiquei chateado. Falei, nossa, um estudo tão importante desse, o que arrecadou até agora? Cento e poucos reais. E muitas vezes a gente vê apelos por causas nobres, e eu não vou questionar as causas, mas que conseguem, muitas vezes, muito mais rápido, vamos dizer, captar esses recursos. E aí eu falo assim, mas peraí, isso tem talvez mais culpado do que a sociedade é a mídia. Né? E eu faço parte da mídia. Então, a mídia dá muito pouco espaço para que esses estudos, para que esses cientistas, para que esses médicos, e eu falo cientistas de todas as áreas, pode ser da área da geografia, pode ser da história, da paleontologia, não importa. Esses cientistas que recorrentemente a gente ouve falando que tem dificuldades de continuar os seus estudos por falta de recursos. E a gente tem que cobrar o Estado, evidentemente, cobrar como cidadãos, mas também fazer a nossa parte. Eu estou fazendo a minha parte aqui, que é dando voz, né, dando visibilidade, um pouco mais de visibilidade para esse assunto, para que a gente consiga auxiliar que esse recurso venha da sociedade, mas também que ele pode vir
de entidades, né, de filantrópicas, ou até como emenda parlamentar de um deputado, alguma coisa assim. Doadores privados. O que é importante saber é o que o doutor falou, altamente transparente, como qualquer tipo de entidade que lida com pesquisa, sempre tudo muito transparente, e entender também o benefício que isso causa para a sociedade, porque apesar dos números iniciais, eles ficam maquiados, da empresa, 7 pessoas a cada 100 mil têm essa doença, puxa, coisas da vida. Mas não, a gente está falando já de 2% das causas de morte por tumor no Brasil. Aí já esse número fica mais importante, merece uma atenção. Quer dizer, não que não mereça se fosse menor, mas ele já causa um impacto direto na saúde pública do Brasil. Sem dúvida. E sabe uma coisa interessante, eu digo assim, a gente fala às vezes, a situação do Brasil é muito pior que a dos outros países e tal, mas nem tanto assim, sabe? Porque, por exemplo, na Alemanha, o Estado, também como aqui, tem uma limitação de investimento em pesquisa direta também muito importante, sabe? Então, muitas vezes o fomento a essas atividades na Alemanha não vinha nem do caixa da universidade e nem do equivalente à FAPESP deles lá, sim, que é a BFG, etc. Vinha de onde? De canais de doação, tanto de empresas quanto de fundações privadas. Sim. Era um canal que está mais, muito mais trabalhado lá do que aqui, infelizmente. E acaba sendo mais ágil, né? Porque a doação de uma instituição ou de uma empresa direto, ele é papum, brincando, faz o Pix, né? Vai daqui, caiu lá. Quando ele é governamental, passa por um processo, mesmo uma emenda parlamentar, isso tem um trâmite que pode demorar um pouco mais. Mas de toda maneira fica o apelo, a gente vai colocar aqui no IGC os dados, as informações para que você possa fazer essa doação. A gente vai encaminhar esse vídeo, essa entrevista para diversas autoridades que possam, aqui no Brasil e em Portugal também, para que possam eventualmente encaixar esse estudo dentro das possibilidades de investimento desses países, desses governos, para que a gente faça a nossa parte como cidadão. Agora eu deixei para a última parte, antes das nossas considerações finais, talvez a maior mensagem de esperança. E eu estou falando aqui, estou ficando arrepiado, e vou segurar para não chorar. Tem um caso específico aqui no estudo, que foi feita a vacinação, e o tumor que ficou lá, que não conseguiu ser operado, vamos dizer assim, ele regrediu. Eu queria que o senhor esmiuçasse um pouquinho mais, que acho que esse é a maior mensagem de esperança que a gente deixa nesse final de entrevista aqui. Você perdeu poucas semanas atrás o evento lindo que tivemos aqui, que a gente chamou esses sobreviventes de longa data para colher sangue, para continuar esse estudo, né? E teve choro aqui, teve um monte de situação, porque cada um tem a sua história de vida e falando como que aproveitou essa segunda chance para, né, reatar laços familiares e etc. É tão bonito e engrandecedor compartilhar essa experiência com os doentes que realmente faz qualquer um chorar e arrepiar, não é? Mas o paciente que entrou no estudo, que entrou aí que as suas imagens das suas ressonâncias foram divulgadas nessa publicação, foi um rapaz que tinha um tumor que ele não podia tirar tudo, porque ele invadia uma área do cérebro que comandava a perna. Então, se a gente tirasse tudo, ele não ia mais andar. Então, nós saímos da cirurgia com a realidade de ter tirado metade do tumor. Ele entrou no estudo e o tumor foi progressivamente diminuindo e já faz mais de 3 anos que ele terminou o estudo. Ele está trabalhando e está vivendo normalmente, não está tomando nenhuma quimioterapia. De vez em quando ele faz uma ressonância, mas a situação está sem evidências do tumor. Isso é muito engrandecedor. Ou seja, a continuação do estudo pode levar para um caminho que, a princípio, talvez nem tinha sido pensado. Que, ao invés de parar, pode ser um caminho para futuras reduções desse tipo de tumor. Ou seja, você que tem um familiar ou que você está passando por um momento desse, a gente sempre fala muito de fé, né? É natural, a gente se apega à fé, reza para cada um para o seu Deus, para o seu santo, não importa qual, mas para além da fé, e a fé tem que ser um instrumento inclusive de cura, mas a gente acreditar nesses caras aqui, ó, nesses caras aqui, que dedicam suas vidas para coisas que a gente nunca imaginou que pudessem acontecer.
se o ser humano, né, se a humanidade está aí hoje, é porque sempre existiram caras como esses aqui, que sonham, imaginam, prospectam coisas que hoje se dizem impossíveis. Hoje, por exemplo, se falar em cura do câncer, não se fala nisso. Cura do câncer é uma coisa muito difícil, mas a gente pode evoluir. Esse pode ser só mais um passo para que essa doença que assim leva tantas pessoas todos os anos no mundo inteiro, seja o tumor no cérebro ou em outras partes do organismo, e que é um mal, né, das últimas décadas, uma das doenças mais tristes aí que acomete as pessoas nas últimas décadas, e normalmente está muito associada à falta de esperança. Não tem esperança. Tem esperança. Mantenha a esperança, mantenha a fé e mantenha a esperança nesse tipo de cara aqui, ó. Vire fã, acompanhe, incentive, compartilhe, porque se a sociedade enxergar isso, a gente ajuda para que esses heróis, né, de laboratórios, esses heróis de consultório, consigam ter energia, financiamento e esperança nos seus estudos para que eles possam ajudar todos nós. Doutor, muito obrigado, de verdade. Foi uma entrevista muito difícil para mim. Por favor, suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a oportunidade que você está dando. Pode realmente fazer a diferença para muitas pessoas. E nós cientistas, às vezes, a gente fica preso em casulos, com uma comunicação muito difícil com a sociedade. E se você me pergunta onde eu acho a minha motivação para continuar lutando, não é? Eu te digo também bastante emocionado que assim, a cada doente que a gente perde, vai um pedacinho da gente. E aí fica a minha obrigação perante essa família e aquele doente que se foi, de continuar lutando, não é? Mas também, a cada vitória que a gente consegue, como essa que eu falei para você, a gente consegue uma energia a mais positiva para continuar essa batalha. Então, eu peço só que as pessoas entendam esse caminho, é um caminho árduo, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, a gente gostaria de acertar sempre, mas a nossa luta prossegue e eu agradeço imensamente o carinho de vocês. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que assistiram essa entrevista. Compartilhe, curta, comente, mande sua mensagem. Acho que a nossa missão e a Connect TV tem isso no seu dia a dia, né? Tanto no Brasil quanto em Portugal, de mostrar o que de bom está acontecendo, seja na cultura, no esporte, na política, na ciência, e se muitas vezes a grande mídia não consegue espaço para divulgar isso, nós humildemente, que somos pequenininhos, mas com o mesmo espírito, né, de tentar fazer o que é certo e fazer o bem todos os dias, a gente vai continuar em frente. Muito obrigado a todos vocês, continuem conectados na nossa programação. Um abraço.